Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta mensal de novembro de 2020 da gestora MZK Investimentos. Resumo do mês. O MZK Dinâmico apresentou resultado positivo de 3,26% em novembro e registra desempenho de 1,40% em 12 meses. O cenário central para a construção dos temas e posições exploradas pelo fundo foi mantido ao longo de novembro. A visão está baseada nos impactos positivos para os ativos de risco, gerados pelos extraordinários estímulos fiscais e monetários ao redor do mundo e, como consequência, a manutenção do ritmo de retomada da atividade econômica global e local. Na visão da equipe de gestão, a combinação dos estímulos, o chamado efeito TINA, There is no alternative, se sobrepõe aos eventos que ditariam os rumos dos ativos em situações normais de mercado. Como exemplo, destaque para as eleições presidenciais nos Estados Unidos e as novas ondas da pandemia de Covid-19. Ao nosso ver, a consequência direta dos estímulos já pode ser observada por meio da recuperação da atividade econômica mais forte e mais rápida que o esperado nos países desenvolvidos, China e no Brasil, embora não homogênea entre os setores, além da inflação nos preços de ativos de risco, mais precisamente nas bolsas. Acreditamos na manutenção desse ambiente estimulativo, porém consideramos alguns riscos e ameaças a esse cenário. Entre os pontos de atenção, destaque para a situação política local e a falta de avanços na agenda de reformas que ataquem diretamente a questão fiscal do país. Caso não haja uma priorização por parte do governo para endereçar os problemas do endividamento brasileiro, acreditamos que o mercado local tende a se descolar do global, seguindo uma trajetória de forte depreciação. Vale destacar que este é o cenário alternativo e não o cenário central, esperado pela equipe. Mantivemos as posições compradas nas bolsas, com maiores alocações nos índices americanos e na bolsa brasileira. Nos Estados Unidos, alternamos as posições entre os índices, tentando se beneficiar dos movimentos entre as empresas de tecnologia e os setores considerados como da velha economia, rotation. No Brasil, reduzimos a exposição no final do mês, sendo compensada pelo aumento nas bolsas internacionais. Com o Ibovespa subindo 15,9% e o S&P e Nasdaq atingindo as máximas históricas em novembro, as estratégias em ações foram responsáveis pelas maiores contribuições positivas para o fundo no mês. No mercado de juros, a componente de trading se manteve intensificada. O viés da equipe foi de utilizar a curva de juros como proteção para o risco fiscal local e hedge para a exposição comprada em bolsa, tomando as taxas. No entanto, dado o nível de preço que a curva atingiu e o tamanho dos desaforos que ela já embute, aproveitamos momentos de eventuais exageros de precificação para também montar posições aplicadas, que se beneficiaram com a queda das taxas. Ao final do mês, as estratégias nos juros trouxeram contribuições positivas para o portfólio. Em câmbio, as exposições táticas foram mantidas, com posições menores, horizontes mais curtos e com viés de venda do dólar contra uma cesta de moedas, incluindo o real. Com o movimento de desvalorização da moeda americana de maneira generalizada, o fundo também registrou ganhos nas estratégias, com destaque para o real, peso mexicano, coroa norueguesa e coroa sueca. Por fim, o fundo acumulou ganhos modestos com uma pequena exposição em commodities, que foram neutralizados pelas perdas com o book sistemático de prêmio de risco alternativo. Mercado local. Seguindo o movimento observado nos países desenvolvidos, o Brasil também registrou um aumento recente na média móvel de novos casos e óbitos em função da pandemia de Covid-19. Segundo o Financial Times, o aumento de novos casos se aproxima a 60% no mês. De acordo com o Imperial College de Londres, a taxa de transmissão da doença no país é a maior desde maio, com um índice de 1,3, indicando que um grupo de 100 pessoas contaminadas pode transmitir o vírus para outras 130. No plano político, a falta de avanços na agenda de reformas foi novamente observada, conforme já era esperado.
Em função das eleições municipais, o calendário do Congresso Nacional foi menor, impossibilitando a apreciação de temas importantes para o desenvolvimento do país. Os destaques ficaram para a tão aguardada votação dos vetos presidenciais, em especial o relacionado à desoneração da folha de pagamentos em 2021 e a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central pelo Senado. O texto segue agora para avaliação da Câmara. Quanto às eleições regionais, o destaque foi para o desempenho positivo dos partidos de centro, indicando uma postura mais contrária aos extremos por parte da população. Ainda sobre política, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi criticado por participantes do mercado ao sugerir que fossem utilizadas reservas do governo como um instrumento para a redução da dívida pública. Por outro lado, uma nova sugestão para o financiamento do programa Renda Cidadã, discutida entre os líderes do Congresso e baseada no corte em até 25% dos incentivos tributários e renúncias, foi bem aceita pelo mercado no final do mês. No plano dos dados econômicos, novamente, a surpresa ficou para a alta na inflação. Assim como observado em outubro, a prévia oficial da inflação, IPCA 15, voltou a surpreender para cima, registrando avanço de 0,81%, maior variação em novembro desde 2015, versus projeção do mercado de 0,72% de alta. O resultado foi puxado por uma alta significativa de alimentação e bebidas, porém, todos os demais grupos de produtos e serviços que compõem o índice tiveram alta. Vale destacar que, no acumulado de 12 meses, o índice atingiu 4,22%, resultado acima da meta perseguida pelo Banco Central para o ano de 2020, de 4%. Ademais, enquanto o desemprego do terceiro trimestre subiu para uma taxa recorde de 14,6%, o indicador de geração de emprego CAGED de outubro registrou a abertura de 395 mil vagas, novamente surpreendendo o consenso de mercado, que esperava mais 210 mil. Por fim, outro fator de destaque em novembro foi a volta do fluxo de investidores estrangeiros para a Bolsa de Valores brasileira. Segundo dados da B3, a entrada financeira de estrangeiros chegou à casa de 30 bilhões de reais em papéis, movimento em grande parte explicado pela volta do apetite a risco global após a definição das eleições americanas e das notícias positivas referentes às vacinas da Covid-19, em um cenário de Ibovespa medido em dólar em níveis bem descontados. Vale ressaltar que, embora houve a surpresa positiva com a volta do fluxo de estrangeiros para a Bolsa, o saldo no ano ainda é bastante negativo, com saída líquida de capital na ordem de 50 bilhões de reais. Mercado internacional. Com a volta acelerada de novos casos de Covid-19 a partir da última semana de outubro na Europa e nos Estados Unidos, países como França, Bélgica, Alemanha e Reino Unido anunciaram novas medidas de restrições parciais. Na Europa, a pronta resposta dos governos auxiliou na também rápida redução da curva, levando a França a já iniciar um afrouxamento do lockdown parcial, enquanto a Alemanha e Reino Unido devem mantê-lo até o início de janeiro. Nos Estados Unidos, as reações entre os estados foram díspares. Nova York e Illinois adotaram medidas pontuais de restrição, enquanto o Texas minimizou a importância do novo avanço da doença. Em direção contrária às segundas ondas da pandemia, novembro também foi marcado pela divulgação de inúmeras notícias positivas acerca dos testes e eficácia da vacina contra o Covid-19. Curiosamente, todas as segundas-feiras do mês foram marcadas por atualizações das principais farmacêuticas quanto à eficácia obtida na terceira e última fase dos testes. Pfizer e Moderna anunciaram resultados de 90% e 94,5% de êxito na imunização dos voluntários, respectivamente. No cenário político, as eleições presidenciais americanas dominaram as manchetes. Marcada como uma das eleições mais demoradas da história dos Estados Unidos, o resultado oficial ainda não foi divulgado pelos delegados dos estados. Porém, a contagem de votos dos colégios eleitorais americanos validou a vitória do candidato democrata Joe Biden. Mesmo assumindo que irá apenas reconhecer a vitória de Biden quando o resultado for oficializado, o atual presidente Donald Trump e sua administração já cederam aos democratas a autorização para iniciar a transição de governo na Casa Branca. Outro destaque do pleito ficou para o resultado no Congresso. Diferentemente do que se esperava,
a onda azul, com os democratas vencendo no Senado e na Câmara, muito provavelmente não aconteceu, com o Senado se mantendo republicano. No âmbito das decisões de política monetária, o Banco Central americano, Fed, manteve os juros no intervalo de 0% a 0,25% no ano no Comitê de Política Monetária, realizado no início de novembro. A decisão foi em linha com o esperado, suportada pelo fato de que, por mais que a economia americana esteja se recuperando, ela segue em níveis abaixo do observado antes da pandemia. Ainda sobre política monetária, o presidente do Banco Central japonês afirmou que irá manter a flexibilização monetária exercida pelo Banco Central até que a pandemia chegue ao fim. Na China, os dados econômicos continuam indicando uma recuperação mais acentuada. A atividade industrial chinesa chegou ao 6º mês consecutivo de alta, e os lucros no setor industrial vieram 28% acima do mesmo mês de 2019. Enquanto isso, na zona do euro, os números de atividade no setor industrial mantiveram o nível apesar dos lockdowns. Em contrapartida, as restrições afetaram visivelmente o PMI de serviços, cujo resultado foi o menor desde maio deste ano. Perspectivas. No Brasil, todos os holofotes estarão voltados para as sinalizações do governo quanto ao andamento da agenda de reformas, com foco na pauta econômica, uma vez que as eleições regionais ficaram para trás. Os líderes do governo, o ministro Paulo Guedes e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçam o discurso sobre a necessidade de haver um esforço concentrado para a retomada das votações das pautas, sendo a principal delas a PEC do Pacto Federativo. Em que pese a urgência para o avanço nas reformas, vale destacar que o Congresso ainda não indicou um nome para a presidência da Comissão Mista do Orçamento, demora explicada pela disputa pela presidência da Câmara. Esta indefinição pode fazer com que o projeto de lei orçamentária anual para 2021 seja, pela primeira vez na história do país, analisado diretamente no plenário da Câmara e do Senado, sinalizando falta de articulação do governo no legislativo. Conforme mencionado no texto sobre o fundo, a trajetória fiscal será o grande divisor de águas. Caso não haja uma priorização por parte do governo para endereçar os problemas do endividamento brasileiro, acreditamos que o mercado local tende a se deslocar do global, seguindo um caminho de forte depreciação. Em nosso cenário base, entendemos que o governo irá caminhar para a solução do problema. Nos Estados Unidos, com a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais sobre Donald Trump, as bolsas de valores se valorizaram, na espera de novos pacotes de estímulos e uma provável volta do multilateralismo comercial americano. Em paralelo, o provável Senado republicano asseguraria que políticas anti-mercado da agenda democrata sejam reprovadas. As atenções agora estão focadas nas primeiras mensagens que a administração Biden irá passar, especialmente no que diz respeito à nomeação da sua equipe, postura quanto ao combate da pandemia e distribuição de vacinas, relações comerciais entre países e política fiscal. Do ponto de vista econômico, o democrata já deu um sinal positivo para o mercado ao nomear Janet Yellen, ex-presidente do Fed, como secretária do Tesouro americano. No Brasil, dia 9 de dezembro, acontecerá o último Copom do ano. Como tem acontecido nos últimos comitês, as expectativas do mercado se concentrarão mais na mensagem embutida no comunicado do que da decisão em si. É amplamente esperado que a autoridade monetária mantenha a taxa Selic em 2% ao ano, mas talvez siga uma postura mais vigilante quanto ao futuro da política monetária. O Banco Central deverá manter o balanço de riscos que já vem sendo citado nos comentários e atas anteriores, e também o Forward Guidance, condicionado ao rigor fiscal do governo no próximo ano. E isso é tudo. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta se encontra na descrição. Para ficar por dentro de todas as nossas postagens, nos siga nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima.